Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, do A Pilha do Aranha e do Avante Vingadores. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador de podcasts favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje, Dãozinho. Depois de um longo e tenebroso inverno, né? Olha aí. Com tradição não se brinca, né? É verdade, é verdade. Temos que manter essa tradição, né? Nós tivemos uma falha na última semana, né? Por conta de agenda De Maurício Dantas. De Maurício Dantas, exato. Marcelo Miranda também, né? Também está com a agenda cheia. Eles não puderam gravar com a gente. Eu estava voltando de férias. Marcelo Miranda está muito ocupado vendo filme finlandês. Né? Pois é. Ele abandonou os filmes iranianos, agora ele só quer saber de filmes da Estônia. E aí, pra dizer que não, que viu o John Wick 4, né? É um modinha, ele foi ver. Mas assim, ele foi ver John Wick 4 de tênis verde. Estamos de olho, Marcelo, estamos de olho. Dãozinho, eu soube que você anda também muito ocupado, você não está tendo tempo de ler gibizinhos. O que aconteceu com você? Você se mudou para o Rio Grande do Sul e virou advogado, não? Não, tô trabalhando muito. Conte outra. Tô muito ocupado no trabalho. Já passou o 1º de abril, você vem com essa, meu amigo? Tô muito bem, eu ia falar sério, não consegui. Não, eu tô achando, não sei se eu tô com preguiça, não sei se eu tô de saco cheio, não sei se eu tô impaciente, não sei se eu tô ficando velho, não sei ainda. Ou se os gibis estão ruins, né? Não sei qual dos quatro é a opção ainda. Tudo isso junto, né? Tudo isso junto, né? Mas diga aí, o que você tem para compartilhar com os nossos queridos ouvintes hoje? Não, que eu tô achando, acho que a única coisa que eu tô seguindo assim religiosamente e que eu tô tentando manter a frequência, os outros deixam acumular, né? Fica assim, mas eu deixo acumular não porque eu vou ler um arco todo de uma vez, né? De 5, 6, não, é porque eu abro, eu não vou ler esse mês não. Aí daqui a pouco tem 5, eu digo, porra, quando eu vejo que tem 5 pra ler, eu digo, eu não vou ler não, tem muito já, né? Ou seja, quando tem um, eu tô com preguiça, né? Quando tem 5, já tem muito, eu não quero. Então, puta merda, o único que tá fugindo disso, assim, em termos de mensais, é o do Super-Homem, né? Tanto Action Comics, quanto a mensal lá, que nome gigantesco, né? Do John Kennedy, que é Adventures, né? Of Super... É isso, né? Adventures of Superman. Adventures, isso. É que é um nome muito grande. Então essas são as únicas que eu tô assim, que quando eu pego eu já leio logo e boto pra frente. Mas o que eu queria falar é justamente da Action Comics, né? Que no nossa bolha, né? Nosso grupinho é muito criticada por pessoas de baixa índole como Joel Moraes e Maurício Dantas, de forma desnecessária, que ficam falando mal do meu querido amigo Philip Kennedy Johnson, que assumiu o Super-Homem já tem um certo tempo, já tá na Action Comics. E assim, eu poderia falar, né, que tá fazendo um trabalho melhor do que fez o Bendis, né? Mas aí isso não é nada, né? Fazer o que melhor que o Bendis fez em Super-Homem
Isso aí até a gente faz, né? Até o nosso podcast é melhor, né? O Bendis foi uma negação na DC, né? Porra, pelo amor de Impressionante. Deus, né? Sabe? Né? Tá veio aposentado, né? Veio já fim de carreira, né? Geoff Jones. Não, isso aí, saudoso, né? Isso hoje é o chat GPT, né? Que escreve pra ele. Isso aí nem se dá o trabalho de fazer. Não, o roteiro ruim consegue fazer mais, né? Ele manda agora o chat GPT, cria um roteiro pra mim aí da Liga da Justiça, né? Aí então, o Action Comics, assim, quando era, lá no começo, lá na parte do Renascimento, né? Que tava com o Dan Jurgens e com o Tomasi, o que a gente dizia? Porra, Super-Homem massa, Super-Homem raiz, Super-Homem moleque, Super-Homem da várzea, é divertido, é gibizão, é colorido, esse que eu gosto. Aí vem o Philip Kennedy Johnson, faz basicamente a mesma coisa, tudo bem, lá, o arco dele do mundo bélico demorou 30 anos. Aí fica dizendo, mas não inovou nada, a mesma coisa, reciclando ideias. E, porra, o personagem tem 80 anos. O que você leu do Super-Homem aí dos últimos, sei lá, 20 anos que foi original, né? Liga um ano. Até a fase do Morrison, né? Lá no Nosso Cuidador foi uma bosta, né? A fase do Morrison a fase do Morrison é basicamente uma volta às origens, né? Pois Ele é. tenta emular o primeiro Superman lá de Action Comics 1, né? Então. Só que bem ruim, né? Assim, ruim Não, mesmo. o começo não é ruim. O começo eu tenho aquela edição da Panini que lançou, que é o Superman do Morrison completo, eu acho. E o começo não é ruim, não, mas vai caindo a qualidade. Depois que ele usa aquele uniforme esquisito do Superman dos 952, cai muito, mas o começo não é ruim, não. Tá, mas aí chega passa tudo isso, chega o Philip Kennedy Jones, né? Assume Action Comics. E aí o que é que tem, né? Você tem Super-Homem no espaço, trocando porrada com alienígena forte. Enfim, cara, assim, toda edição é isso. Então, sabe, o que você tá esperando mais do que isso, sabe? É o gibi de novo, né? Que eu falando aqui com o Maurício, né? É o gibi pra você ler no ponto de ônibus, né? Quando tá esperando o ônibus. É o gibi que você lê em pé no metrô, né? É isso que é o Super-Homem, né? Esse Super-Homem do Kennedy Johnson, né? Vai falar, podia ser melhor, podia ser isso, podia ser aquilo, podia ser muita coisa, né? E podia, inclusive, ser ruim, como foi o do Bendis, por exemplo, né? E não é, cara, eu acho assim, eu entendo, cara, não tem inovação nenhuma, não tem nada de original, parece que tá requentando coisa antiga e por aí vai. Mas eu, particularmente, acho muito divertido, sabe? Eu acho muito divertido porque é isso, sabe? O Super-Homem pelo espaço, trocando porrada e por aí vai, sabe? O Super-Homem mesmo, sem essa porrinhação, né? Vocês falaram uns 3 podcasts para trás sobre o Perdido, né? O Lost, né? Lá do o nome dele, O Christopher Priest, o escritor favorito do Marcelo Miranda. Eu então, acho que ele usa tênis verde também. já tem que abrir um parênteses, né? Você dizer que o Christopher. Até isso é um desgraçado, velho. Christopher Priest. Pois é, você falar que o Priest é seu escritor favorito, você dizer, então vou. Você dizer, então eu vou abrir uma conta no Twitter, sei lá, Mercúrio Brasil, né? Sabe? Sabe? Eu Ou sou dizer fã que do vai mundo... gravar um podcast, ou dizer que vai gravar um podcast do Gavião Arqueiro, né? Não, é nesse naipe, né? Sou fã do Mutano, né? Cara, pelo amor de Deus, sabe? Nada contra, né? Mas você não abre a boca pra dizer isso, né? Não deveria, pelo menos, né? Assim, aí tá lá, assim, eu só li a primeira edição, saíram 3, se eu não me engano, do Lost. 2 ou 3 já saíram. Eu só li a primeira. Saíram 3 edições. Eu ainda Pois não é. li a terceira, eu li as 2 primeiras. Pois é, eu só li a primeira, né? Então, o que acontece na segunda? Assim, muda muita coisa, sabe? O que é que tem de revolucionário ali, tendo no fato do Superman estar, sei lá, assustado, com a cara de beijo, aí, caralho, passou 20 anos, eu, sabe? Vocês não perceberam, aqui passou um segundo, tirando isso, esse mistério, sabe? A primeira história em si não dá nada demais, cara, a Liga de Justiça brigando. Enfim, sabe? Não tem. Aí você fala, mas vai melhorar, vai desenvolver, é o estilo dele, blá 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 blá. Sim, mas tudo bem, mas você pensar que pela primeira história que ele devia ser pego e não me pegou, né? Não tem nada demais, assim. Não desgostei, mas, sabe? Não tem nada demais. Dizer, caralho, isso aqui, lê isso daqui, sabe? Tem que ler isso daqui. Então, o Action Comics é basicamente a mesma coisa, cara. Você tá lendo Action Comics, tá na edição, sei lá, 1050. Junta aí, né? 1050 desse troço. Cara, não tem o que fazer mais. Até tem, né? Vai lá que tem, mas por enquanto vai nesse feijão com arroz, tá bem feitinho, sabe? É diálogo normal, não é nenhum Machado de Assis no diálogo, né? Mas tá lá, sabe? Superando colorido, no espaço, trocando tapa, de cima a baixo, né? Ameaça, aquilo tudo, força, sei lá o quê, mas ainda, pelo menos, né? Que é uma coisa que a gente fala muito por aqui,
ainda é o super-homem na sua essência, sabe? É aquele super-homem que você conhece, é o super-homem heróico, sabe? O cara diferenciado, o cara que não tem, não vai piscar, eita, talvez eu fiz uma coisa. Não, ele vai fazer a coisa certa. É aquele super-homem que inspira a coisa certa. Então é o super-homem que vocês já conhecem, né? E que provavelmente é o que você aprendeu a gostar, que caso você goste de personagem como a gente gosta, sabe? É isso que eu quero ver, né? É esse cara aqui que eu quero, né? É esse cara que me interessa, não é aquele de 952, né? Aquele cínico dos 952, né? É uma coisa muito mais clássica, digamos assim, né? Então, esse Action Comics eu vejo mais como uma coisa assim clássica, né? E nisso eu concordo. Essas histórias do Philip Kennedy Jones, eu podia enfiar ela ali no meio dos anos 90 tranquilamente, podia enfiar ela ali no meio dos anos 80 tranquilamente. Assim, se fosse um diálogo muito ruim, você poderia até enfiar ali na Era de Prata, sabe? Não tem talento daquele miolo. Então, mas, sabe, aquela mensalzinha de sempre, que é o que tem que fazer a mensal também, né? Eu não sou contra a mensal também ser uma mensal muito poderosa, né? Que muda sua vida e que vale a pena virar uma acabadura, né? Mas também tem esse funcionamento de mensal sendo mensal, né? É um mensal que Feijão com funciona. arroz, né? Aquela coisa de consumo rápido, né? Pronto, você teu ali, leu, é aquilo que a gente tava conversando em off antes, né? Você termina de ler, 5 minutos depois você não lembra o que você leu. E isso não é necessariamente ruim, é uma coisa para passar o tempo. É aquela coisa, nem todo gibi que você lê precisa ser um Watchmen, nem todo gibi que você lê precisa ser um Cavaleiro das Trevas, né? E no caso, assim, você pensar, porra, eu li a Super-Homem dos anos 90, aquela história muito boa, que eu lembro de todas. Você lembra de todas? Porque você lia aquele gibi 30 vezes, né? Só tinha assim, um É, gibi da DC na banca, né? Você terminar dele, você lia 40 vezes, né? Hoje você tem além de todas essas revistas do Super-Homem do Batman, sabe, tem um caminhão de coisas à sua disposição, né? Você pode ler qualquer coisa infinitamente, não acaba nunca, né? Então você vai ler e vai embora, sabe? Mas pelo menos no que ela se propõe, ela me diverte tranquilamente. Sabe? Eu também não quero lembrar, mãe. Tanto que eu não consigo, você me perguntar agora qual foi a última que eu li, eu não consigo lembrar. Ainda mais agora que o negócio tá 1055, 1056, 1060, sei lá, acho que eu parei na 1040, eu parei, sabe? Por aí. Então não faço ideia onde foi que eu parei, nem em que parte eu parei. Né? Eu acho que eu li, a última que eu li foi mês passado, foi em abril, não li nada ainda nesse mês de maio. Então, mas, sabe, não faço ideia onde foi que eu parei e em que momento eu parei. Mas quando eu for ler a próxima, se eu não lembrar do que aconteceu, eu vou ter noção do que está acontecendo, sabe? Não vou ficar aquele negócio, tem que. Peraí, vou aqui na internet e vou botar aqui no Google o que aconteceu na edição anterior, porque eu não lembro, sabe? Não faço ideia do que aconteceu. Não vai chegar a esse ponto. Então, porque a história, sabe, não tem muito o que fazer ali, né? Então, ao contrário de outras mensagens, né? Por isso que eu tô falando eu escolhi falar da questão do Super-Homem, né? Como eu falei, tanto da questão Comics como a Adventures, né? Do John Kent, estão muito boas, porque as outras, para mim, estão muito enfadonhas. Vou pegar dois exemplos de coisas que eu vim acompanhando, assim, mas me arrastando lentamente, assim, a ponto de quase desistir, né? Que era o Demolidor, dos Zdarsky, e o Batman, seja lá que você vai escrever do Batman, né? Cara, é uns é os arcos, assim, Dask ainda. Batman, o não, o Batman, Zdarsky eu só li as primeiras, acho que eu li as 5 primeiras dele, eu acho que nem fui adiante, mas eu parei por preguiça mesmo, porque é aquilo, né? o São arcos. Detetive Comics, eu acho que Detetive Comics ainda é o Ranvi. O que tá saindo aqui no Brasil é o Ranvi que tá desenhando, ou que tá escrevendo com o Rafael Buquerque desenhando. Não Eu sei se pulei. é ele ainda. Não, detetive como eu tô atrasado, mas eu pulei tudo. Não bate nem saber, tá? Eu pulei tudo. James Dean, nem terminei o que ele tá fazendo. É, isso eu Nem o também. Kevin Williamson. Não foi o Kevin Williamson que assumiu um tempo também? Quem foi que assumiu O antes dos Dark? Joshua Williamson, não? Joshua Williams foi. Isso eu nem li nada, não li nada, e não vou atrás. E fui direto pros É, Dark. ele, na verdade, Joshua Williamson, ele pegou quando teve aquela saga da Corporação Exterminador, né? Guerra Isso. Sombria, que era o crossover com Corporação Exterminador. Foi o que eu li dessa fase anterior do Batman da Panini, aí a revista zerou mais uma vez para poder começar a fase do Zdarsky. Aí é o que eu tô lendo agora. Eu não Eu tô peguei, eu acompanhando li, pelo que tá né? saindo na Panini. Eu li a minissérie que eles escreveram, aquela minissérie de origem que é muito ruim, inclusive, muito ruim mesmo, assim, um negócio assim, horroroso. Horroroso não só porque não tem nada demais, né? Não acrescenta nada demais, e tem uma estrutura narrativa muito ruim, né? Porque é uma história em 10 partes que não tem 10 partes, né? Eles são pequenos arcos de 3, né? Assim, que seguem uma lógica, né, do treinamento dele, mas tem uma coisa enfadonha nisso que eu quero falar, né? Você lê 10 edições, que se você juntasse daria uma, porque é a mesma história contada. O que acontece no Demolidor, né? O Demolidor tem vários arcos. No começo do Demolidor dele tava bem bacana, mas depois ele entrou depois que ele entra na prisão, até um pouquinho antes, ele na prisão, são vários arcos que é a mesma história seguindo ali. Cara, isso aqui não muda, sabe? Não muda, não muda. Você percebe que o negócio tá, sabe, rodando em círculo. Aí o cara pedir completamente à vontade, né?
Aí o Demolidor, essa nova fase do Demolidor já foi para um outro lado, né, que ele já anunciou que vai sair, nem sei se ele já saiu, eu também tô muito atrasado com o Demolidor. Então sem vontade de ler, né? Porque ele foi para um outro lado, uma outra coisa, sabe? Uma outra viagem, puta merda. Você tá enfiando coisa assim, nada a ver, muito nada a ver, porque o negócio tá muito enfadonho, sabe? E o Batman tem a mesma lógica. O Batman dele, essas 5 primeiras que eu li dele já na mensal, eu sequer lembro do que tem. Mas o Cavaleiro, né? Achei que o Cavaleiro, né? Que é a minissérie dele, 10 partes, cara, é Sim. muito chato, né? Porque é só o treinamento dele, sabe? Várias pessoas ultramente foda, né? Ensinando ele a ser mais foda ainda. Aquele conflito dele, sabe? O inimigo é o que é o inimigo, mas não é o inimigo, cara. Uma bobagem sem fim. Que, assim, em outros tempos, né? Você sairia numa one shot de 40 páginas e resolveria a mesma coisa. Uma coisa assim, muito, muito, muito arrastada. Que você fica. Aí fica cansativo, sabe? Nesse sentido de mensal, uma mensal que você não vai para lugar nenhum. Uma coisa é você ler uma mensal que você esquece no mês passado, mas na próxima, né, assim, até aquela loja, nem que seja só porradaria no espaço, né, mas primeiro a porradaria diverte, né? Esse, no caso do Batman, você fica naquele pé, porra, ele tá levando isso aqui muito a sério, ou eu tô levando isso aqui muito a sério, sabe? O negócio tá naquele limite ali entre ser uma mensal bobinha colorida, que é ler no ônibus e esquecer, e entre ser uma coisa muito psicológica, muito desenvolvida, que vai virar uma capadura de sucesso, e não é nada disso, sabe? Então, eu cansei mesmo, sabe? Eu vejo ali, de, porra, tem que ler, tem uns 6, 7, 8 edições de Demolidor atrasada. Cara, não sei se eu vou ler isso. Então eu espero acabar esse arco atual e vou começar do próximo, porque eu não tenho vontade nenhuma de ler, porque o negócio não anda, sabe? E quando anda, o andamento eu perco o interesse muito fácil, né? Ao contrário do Superman. O Superman eu sei que eu vou me divertir, porque tá me divertindo até agora. Então o Demolidor, tanto o Demolidor quanto o Batman, no caso específico dele, dos Idaços, né? Fica nessa ambiguidade, né, de ser a mensalzinha divertida e ser uma coisa muito psicológica. O Batman, então, tá numa neura psicológica assim, que já tá me irritando, porque vem de muito tempo, né? É uma carga muito pesada, um drama muito pesado, o cara cada vez mais se fode muito mais do que já se fodeu antes, né? Então o cara que é infalível, é o cara que é imbatível, que tem um ultra treinamento para se livrar de tudo, só vive se fudendo cada vez mais para conseguir se recuperar mais. Cara, nossa senhora, é um espiral assim muito cansativo, você fica esgotado, sabe? Você não consegue, eu pelo menos não consigo me divertir, sabe? Você sai esgotado no negócio, porque é uma carga psicológica assim em cima do coitado do personagem que você fica, porra, bicho, já deu, né? Já deu disso. Eu não tô acompanhando, eu não li nada do Superman do PKJ, porque eu não tô lendo não tô pegando a mensal do Superman da Panini. E meio que passou do bonde de pegar os scans e eu acabo com preguiça de ir atrás, porque eu sei que é muita coisa, acabo com preguiça. Aí eu peguei para ler o Superman, a Superman, não Action Comics, a Superman que foi zerado agora depois da crise sombria, né? Que é dessa iniciativa Dawn of the Sea, que aí essa é escrita pelo Joshua Williamson, que foi quem escreveu a crise sombria. Saíram acho que 4 ou 5 edições até agora. Assim, é divertidozinho, não é nada também, não é nada que vá revolucionar os quadrinhos, não é nada que vai fazer, puxa vida, que coisa, né? Que negócio interessante e tal, mas é um. Começa com algumas coisas interessantes, meio que o Lex Luthor querendo se regenerar mais uma vez, transferindo a empresa, transformando a LexCorp em Supercorp, aparecendo uma legião de parasitas. Tem umas coisas interessantes, mas é isso, é gibi que você lê e você esquece. Não, isso pode ser bom e pode ser ruim. Nesse caso aqui é aquela coisa que não é bom nem ruim, simplesmente entendeu? Não fede nem cheira, né? Como diria Joel Moraes. Mas eu acabo pegando esses gibis assim da primeira edição, que eu acabo ficando com menos preguiça de pegar edições anteriores, né? Pegar coisa assim muito mais antiga, com muito mais números, acaba sendo mais tranquilo pegar quando zero assim tá começando uma fase nova. E agora assim, você acaba pegando as coisas meio que com bonde andando, né? Eu não tava lendo nada de Superman, então eu tô muito por fora do status. Eu sei que tem meio mundo de kryptoniano agora na Terra, né? Que além do Superman, do John e da Kara, ainda tem o Conner, tem ainda mais uns dois, né? Que é justamente dessa fase do PKJ, né? Isso mesmo, essa galera toda aí, que assim, não é.
Pra mim é diferente, sabe? Não é nem bom nem ruim. Ele tem uma dinâmicazinha boa, ali tem umas horas que me enjoa, mas eu consigo passar muito mais tranquilo por cima disso do que do resto. E falando em gibi, assim, para acompanhar, gibi número 1, e essa fase nova da DC, eu quero falar de um gibi que eu li hoje, a gente até estava falando um pouquinho antes, que eu li, mas eu tenho que pegar aqui o tablet para poder relembrar o que eu li, olha que eu li hoje, que é o Titãs número 1. Mas não entendam mal, isso não é porque não é porque o gibi é ruim, é porque a minha memória é uma porcaria mesmo. Então, é um gibi que eu pego para ler, é aquele gibizinho mensal que você lê e você esquece logo em seguida, que é justamente o Titãs do Bom Tom, né, do Tom que Vale, nosso querido Tom Taylor, com desenhos da Nicole Scott. E é um título que estava todo mundo meio que aguardando, porque quando terminou a crise sombria, que foi decidido que não teria uma nova Liga da Justiça, os Titãs meio que assumiram como o principal supergrupo da DC. É claro que a gente sabe que no máximo em um ano vai ter um título da Liga. E eu acho até interessante, depois do que foi a Liga do Bendis, que a gente estava falando lá da decepção que foi o Bendis na DC, deixar o título descansando ali um pouquinho, que vale a pena. Então tinha uma expectativa muito grande em torno desses Titãs, o Tom Taylor, por ser o Tom Taylor e por ser teoricamente o carro-chefe das equipes dessa nova DC. E apesar do hater oficial do Tom Taylor, quer dizer, não sei se ele chega a ser o hater oficial do Tom Taylor, mas é um dos haters oficiais do Tom Taylor, né? O Joel, que nós já falamos. O Joel hoje é o hater oficial de tudo, né? Que ele é o hater do PKJ e hater do Tom Taylor. Reclamar, mais uma vez, do gibi dos Titãs, eu achei um gibi, no mínimo, bacana, assim. Não superou expectativa, não é aquele gibi que você olha assim e fala assim, poxa, eu tava esperando e ele me entregou mais do que eu tava esperando. Não, talvez, se você tiver uma expectativa muito alta, talvez aquilo não te decepcione um pouco. Talvez. Eu não tinha muita expectativa pro que estava saindo. Mas, assim, eu achei interessante ter os Titãs como a principal equipe, né? E eles assumindo isso publicamente. E uma das coisas que o Gibi traz é que isso meio que incomoda o governo, né, dos Estados Unidos. O pacificador aparece, e o pacificador agora está em todo lugar, né, principalmente por conta da série. A excelente série que, mais uma vez, Joel Moraes é um hater da Não, excelente para série você. do pacificador. Isso é para você ver em que pé nós estamos, né? Olha de quem nós estamos falando, né? Não do Joel, tá? Do pacificador. Pacificador, brilhantemente interpretado por John Cena. Tem uma das melhores aberturas de séries de todos os tempos. E ele tá em tudo. Tanto é que um dos gibis que a gente pode falar futuramente é um one shot que saiu. One shot não, uma minissérie que tá saindo do Pacificador, que a gente pode falar sobre ela também futuramente, né? Fazer nosso momento capa variante e falar dos gibis número 1 que estão saindo. Mas voltando aos Titãs, o Pacificador chega como o principal agente do governo dos Estados Unidos, né, e ali da Amanda Waller, por tabela, querendo recrutar os Titãs, e eles, né, recusando, falando assim, ó, a gente não isso é uma passagem até interessante, né, que o pacificador chega pro Dick e fala assim, ó, vocês, contra um conselho meu, o presidente está convocando vocês para trabalhar com o governo. Aí o Asa Noturna vai e fala, não, a gente não quer ficar submetido a nenhum governo, né? Aquela coisa, os Titãs servem a todos, não a um governo. E aí o pacificador, você está negando um convite do seu presidente e servir o seu país? Aí a Dona Troy fala, isso daqui não é nem o meu país, a Estelar, esse não é nem o meu mundo. E a Ravena, essa não é nem a minha dimensão. Como é que você não gosta disso, né? Pelo amor de Deus, Joel, me ajuda aí, né? Pois é. E assim, tem algumas coisas que coisas que já vinham sendo falado provavelmente em Academia Titãs,
o Mutano tá tendo um romance com a Ravena. Aí isso, eu não sei se já pega daqueles títulos que o Gabriel Piccolo desenhava, aqui para nós é o cara que conseguiu se dar melhor fazendo pin-up e conseguiu fama fazendo pin-up, e quando vai pegar a história que ele desenha é qualquer nota. Mas voltando aos Titãs, não é nada assim excepcional, não é aquele gibi capa dura do Tom Taylor, né, que a gente fala, que a gente vem falando há muito tempo, né, que queria um run grande para o Tom Taylor, tal, e o run dele grande é em Asa Noturna, que tem algumas pessoas adoram e outras criticam, mas eu acho que tem um começo promissor. Não sei se como carro-chefe dos gibis da DC, mas essa nova fase com esses Titãs é bem interessante. E ela já começa assim com uma morte, né? Não vou dar spoiler do personagem que morre, que aparentemente morre nessa edição. É óbvio que esse personagem morreu, mas a gente sabe que não vai permanecer morto acho que nem esse arco todo ele vai permanecer morto, mas já começa assim com alguma coisa impactante. É aquele impacto meio fajuto? Mas não deixa de ser divertido. E é aquela coisa, foi o que eu estava falando, eu não quero ler um Watchmen todo mês. Eu quero um gibi que eu leia ali, que eu passe, sei lá, 15 minutos, 20 minutos lendo aquele gibizinho, me distraia um pouquinho, às vezes, antes de dormir, tô ali querendo dormir, leio ali algumas páginas na cama para dormir. No outro dia eu leio mais algumas páginas e pronto, acabou e tô feliz, já vou pegar outro gibi para ler. É isso, às vezes é só isso que a gente quer, justamente para poder evitar essa preguiça que a gente estava falando antes. E, pô, o que a gente tem de oferta de quadrinhos hoje, tanto quadrinhos físicos para quem tem dinheiro para comprar tudo que sai, que é praticamente impossível, acho que nem o Elon Musk teria dinheiro para comprar tudo que sai hoje em dia. Mas se você não compra, tem os Telegrams da vida, tem as edições digitais aí que você consegue baixar, só que você não tem nem tempo para poder fazer isso, para poder ler tudo. E dá preguiça, às vezes. É isso que eu falo. Eu pego um gibi, às vezes eu pego um gibi, uma edição número 1 para ler, e acabo esquecendo que saem as outras e não completo, não termino de ler aquele arco, aquela série, ou leio só um arco e depois abandono por pura preguiça. Mas esse arco dos Titãs, pelo menos essa edição dos Titãs, eu não acho que eu vá fazer isso. Essa primeira edição eu achei bem legal, bem divertida e quero acompanhar. Se eu não esquecer no dia que sair de baixar, eu vou continuar acompanhando. Não, e você falou aí não sabe se serve para ser carro-chefe da editora, né? Convenhamos, no patamar que tá hoje, né? Tirando o Batman, que não conta, né? O que você fizer com o Batman, ele vai manter o mesmo patamar de vendas, né? Ou pelo menos de interesse, de repercussão, né? Sabe? Isso vai continuar, isso não vai mudar, né? Então, não sei se poderia caber o Batman, assim, não que ele não seja carro-chefe, mas assim, de ter outro que se equipare a isso, né? No pé que nós estamos hoje, né? Até mesmo o Super-Homem, né? Ele corre muito ainda, na minha visão, ele corre muito por fora, assim, né? Não que ele não seja ter sua importância, né? O seu legado é um personagem que representa muita coisa para essa indústria, né? Mas, assim, o que é que vai ser carro-chefe nesse meio de tanta coisa saindo, né? E, assim, né? Nem é só tanta coisa saindo lá fora, né? É tanta coisa saindo aqui, como a gente fala, como nós Sim. falamos, né? Então, sabe, é mais um gibi. É claro que você falou, né? É óbvio que a liga vai voltar, né? É óbvio que em algum momento o gibi da liga vai voltar, nem que seja por inércia mesmo, sabe? Alguém esqueceu que tinha sumido a bota, escreve esse negócio aqui pra mim, sabe? Esqueceu porque acabou, sabe? Volta aí, começa do zero e bola pra frente, sabe? Então, e da mesma forma que já deveria ter voltado os Titãs, né? Até esses personagens, né? Alguns deles, né? O Flash, né? O Asa Noturno, o Cyborg tem revista própria, né? Mas os outros não têm revista própria, né? E, e tem uma base, né, considerável, né, que quer reler esses personagens, quer voltar a ter esses personagens, e nem que seja assim, um gibi divertido, né? Que é o que tem que ser o Titãs, né? O Titãs tem que ser, acho que no certo dos Titãs, né? Tá aí, né? Até pelo próprio nome, né? Os novos Titãs, não, como é lá, né? Teenage, né? Como é o nome lá fora, né? Você precisa ter uma coisa mais divertida, né? Esse título ele saiu só como The Titans, né? Os Titãs, como era aquele título ali nos anos, eu acho que é final dos anos 90, início dos anos 2000, que era com Sim, a depois Devin de Zero Grayson, Hora. né?
Isso. Não, acho que não foi nem depois de Zero Hora, que eu acho que depois de Zero Hora eu não lembro Não, se não era Teen Titans, é. ainda Era. era Teen Titans, que era o Arsenal liderando, né? Tinha o Isso, Arsenal, isso. o Lanterna Verde, o Kyle, né? Que nisso nem chegou a sair aqui. Mas teve aquela fase ali que, depois disso, que era até a Devin Grayson que escrevia o desenho daquele desenhista que é um dos herdeiros do Pérez, o que desenhou também muito tempo a Mulher Maravilha. Agora fugiu o nome dele. Eu acho que era ele, o desenhista. Enfim, teve essa fase, aí depois disso, ali, pouquinho antes dos Novos 52, tinha a revista Teen Titans e depois lançaram The Titans, que eram os Titãs originais, né, mais velhos, tal, que era uma porcaria, e aí depois veio os Novos 52 e afundou de vez o... Mas Não, o que eu... Pode falar. E no caso da DC, né, esses gibis de grupo, né, tá embaixo há muito tempo, né? A Liga não Então, tá nem com medo, era né? isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Sociedade, Eu então, falo, é criminoso, né? Sociedade eu também tô lendo, mas assim, nem o Joel, defensor árduo do Geoff Johns, tá conseguindo aguentar, né? Tá muito embaixo, né? A sociedade tá ruim, a Liga tá ruim há muito tempo que a Liga tá ruim, né? Tá ruim há muito tempo. Então, sabe, o Titãs, você falou, né? Veio e voltou, e quando voltar, parece que voltava pior, né? Então você pegar um que você consegue terminar assim de ler, né? Pô, pelo menos não fiquei com raiva, né? Se não me divertir, né? Pelo menos não tô puto, né? Não vou ficar indo no Twitter reclamar dessa porcaria, né? Pelo menos eu consegui manter um equilíbrio mínimo, né? Então parece assim, o negócio tá tão doido, né? Pra esse caso específico de super equipe, né? Você fala, pô, só eu terminar de ler, sabe? E beleza, né? Valeu, ó, lê isso aqui tá bacana, né? Já é uma vitória, né? Aí eu tava pensando o seguinte, não é nem, cara, a gente já vinha falando muito disso, né? Tava muita coisa da Boom, né? De outras editoras, né? Que às vezes sai coisas menores, né? Sai coisas que sai em 12 partes, em 15 partes, né? Não vai muito longe, já fica 3 anos ali no aquele gibi e termina, né? E sim, outro tipo de história, né? Não é só história de super-herói, muito pelo contrário, né? História muito mais fantasiosa, né? Às vezes com horror, né? Às vezes com muito mistério, sabe? Uma coisa mais ficção científica, então vai por outro lado, né? Até mesmo só da mais pura aventura, então vai por outro caminho. Mas eu não tô reclamando porque eu tô lendo isso, sabe? Me enjoei de herói, né? Fiquei do saco cheio, vou ler outra coisa, sabe? Passou meu tempo. Mas é porque realmente tá muito chato o negócio, sabe? Então, uma coisa assim, você perceber isso, sabe? Pelo menos eu percebo assim, né? Cara, isso não tem, passa um tempo pra onde ir, sabe? Eu não sei se tá uma crise generalizada, não sei. No caso da DC, é óbvio a questão editorial, né? A DC tá completamente perdida na questão editorial, né? E assim, não só DC, né? Tá o Warner completo, né? Basta ver esse negócio recente aí do HBO Max, que virou Max, mas ainda é de HBO, né? Sabe? Isso é o supra-sumo da desorganização básica. Então, isso reflete também a DC, né? A DC tá perdidíssima. A gente já falou muito sobre isso, né? Usando o exemplo do próprio Batman, né? Que tem Batman, tem Detective Comics, contando a mesma história, e você percebe, cara, vocês estão contando a mesmíssima história. Você não percebe, e não tem ligação. É a mesma história sem ligação, ou seja, é quase um repeteco de outra forma, sabe? São duas histórias iguais, só que com outra forma de contar. Eu tô lendo a mesma coisa 2 vezes no mês, sabe? Então, porque é a mais pura foto da organização editorial. Então você diz, cara, puta merda, não escapa, né? Então você pega uma coisa como o Asa Noturno, o Tom Taylor, ou esse action como do Philip Kennedy Johnson, né? Que não seja superação, cara. Só, de novo, né? Só em ser aquela coisa que me deixou irritado no final, já é um sopro, né? Porque, porra, teve edições aí do Batman, do próprio Kinho. Cara, não vou conseguir terminar isso aqui, não, cara. Tô me forçando a terminar isso. E a partir do momento que tô me forçando, eu já tenho na minha cabeça que o próximo mês eu não vou ler. Ou eu vou esperar assim uns 6 meses para ler a próxima edição. Eu não tenho mais paciência para ler esse negócio, sabe? Tá me irritando isso aqui. E assim, e no meu caso, né? No nosso caso, de forma geral, né? Você pensar que, cara, eu não vou ler o gibi do Batman atual é quase um sacrilégio. A gente lê por inércia, lê por vício, né? Eu leio o Batman porque tipo beber água, né? Sabe? É uma coisa cega assim, eu nem percebo. Mas você fica, porra, não tô afim de ler isso não, cara. É porque o negócio tá muito ruim, sabe? Então, é por isso que tá fazendo tanto sucesso esses gibis desse formato saga aqui no Brasil, é porque é o saudosismo do leitor que pegava aquelas histórias em formatinho quando era criança, e tá saindo agora num formato mais bacana, né? Formato americano, tal. É saudosismo,
É porque essas histórias são realmente boas ou é porque as histórias atuais são ruins? Ou é tudo isso junto? Eu acho que é até perigoso, né? Porque você fica. Porque você leva, não leva a sério, né? Mas meio que você confirma aquele negócio, né? Que era bom no meu tempo, né? Realmente, era melhor, né? Só que também tem o fato de você jogar no seguro, né? Cara, isso aqui eu já li, já sei mais ou menos como é. Posso não lembrar de tudo, né? Tem tipo você pegar um filme antigo do Schwarzenegger, por exemplo. Cara, tem uma vaga lembrança como era esse filme. Mas eu revejo, você viu umas coisas ali constrangedoríssimas, né? Pô, teve isso aqui mesmo, sabe? Aconteceu essa cena, né? Teve essa história, às vezes não é nenhuma cena, às vezes uma história toda, né? De 24 páginas ali, cara, teve isso aqui mesmo, sabe? Que coisa constrangedora. Mas a próxima é bacana, sabe? E aquilo, né? É aquele sentimento de você voltar, né? É muito mais nisso, né? É a nostalgia pura. Você fala, porra, isso aqui me leva a um tempo que eu gostava muito, né? Um tempo de infância, que eram outros tempos, né? Você não tinha conta pra pagar, não tinha estresse, sem porcaria nenhuma, né? Então, é muito mais. Não é nem pela história em si, né? Eu acho que é mais um retorno para um período que você tem uma boa lembrança, independente da história. Mas em alguns casos a história realmente é muito boa, né? Por exemplo, o do Batman não tem erro, né? Essa coleção do Batman é 100% Mas certa, o do né? Batman, De ser boa, o né? do Batman, eu tô bem atrasado na coleção do Batman, mas as primeiras edições também, apesar de não serem ruins, mas também não eram boas, porque é praticamente um Batman pré-crise ali ainda, né? É umas Sim, sim. histórias bem, assim, duvidosas também. Ah, o Mas Demolidor também, né? O depois Demolidor da edição da 3, Inocente, 4 já tá melhor. o Demolidor Inocente também. Você pega ali no começo e fala, pelo amor de Deus, isso aqui não é pra eu gostar disso aqui também não, né? Não é só agora que tá achando ruim não, né? Mas, assim, mas vai, né? Assim, você comparando com o que tem hoje, depois a gente lê isso aqui, relê, né? Isso aqui é antigo, ou lê esse mesmista hoje, cara, eu vou aqui, que aqui eu jogo seguro, né? Aqui pelo menos eu vou relembrando essas cores, eu vou, pô, que massa, isso aqui realmente foi assim, isso aqui eu achei que era daquele jeito, sabe? Você fica muito mais montando na sua cabeça essas memórias que você tem do que a história em si, né? Pelo menos assim funciona comigo, né? Pois é, e se você levar em consideração o preço também, uma saga dessa hoje está em torno de R$ 40 no preço de capa. São 6 histórias, né? Um encadernado com 140 páginas, 144, alguns um pouco mais, então é em torno de 6, 7 histórias alguns com um pouquinho mais, né? Cada edição. Você vai pagar ali R$ 40. Uma edição mensal hoje é em torno de R$ 25. Vem 2 histórias. Então, o custo-benefício é até melhor, porque ali é uma história que você já sabe que tem uma qualidade boa. Então você não está apostando, você está comprando uma coisa certa, por mais que você não tenha lido aquilo ainda, mas você sabe que é uma fase bacana. Enquanto que uma mensal hoje você vai pagar R$ 25 sem saber se aquilo vai prestar ou não. Teoricamente, né? Porque hoje você consegue ler o gibi no dia que ele é publicado nos Estados Unidos, né? Você não precisa esperar um ano para ele sair aqui no Brasil. Ou 6 meses, 8 meses, né? Esse gap diminuiu, mas E, você consegue. Você não está apostando, né? Você está comprando uma coisa certa, né? não, e todos esses sagas, né? Assim, ó, na minha cabeça agora, todos estão saindo até o momento, né? Todos eles ainda estão numa fase que vai demorar, não muito, mas vai demorar ainda um bom pedaço para chegar nessa estrutura de hoje, né? De arco de 6 partes, que você tem que acompanhar o arco inteiro. Ainda muitos deles ainda estão naquele esquema de historinha fechada, né? Que você, porra, lê essa historinha aqui fechada, abraça, que é a coisa que o Mário fala muito aqui, né? Então, lê essa historinha aqui fechada, resolveu, abraça, vamos para a próxima. Né? Não fica nessa estrutura de 6 arcos, né? Perdão, de 6 partes, um arco, que a história se desenrola ali, só que é uma história muito lenta, né? Você, para ler encadernado, aí às vezes até uma faca de dois gumes, né? Porque às vezes é muito bom você ler encadernado, porque você lê a história, uma história longa, né? Digamos assim, uma história, em vez de ser 24 páginas, são aqueles 6 partes maiores, né? Ou às vezes tem um negócio muito repetitivo também, que é o caso, no meu caso, a meu entendimento, o Demolidor, né? O Demolidor atual, né? Fica uma coisa muito repetitiva. Então, você sabe que vai ler várias historinhas fechadas ali, fechadas quase em si, né? Nem que tem uma história maior por trás, mas quase fechadas em si, que vai lhe divertir, também tem isso, né? Mas eu acho que já fica também muito nesse sentido de a comprovação mais óbvia que tem daquilo que todo mundo fala, né? Que não tem renovação de público, né? O fato dessa saga fazendo Sim. sucesso é muito isso, né? Sabe? Tá as mesmas pessoas falando das mesmas coisas de sempre, de sempre, de sempre, e faz o que a gente tá fazendo aqui, né? Reclamar que hoje tá muito ruim, né? Pois é a idade que chega, então a gente. Ou é a idade, ou então é a convivência com o Maurício Dantas que nos faz reclamar, assim, né? Não, mas leiam Asa Noturna do Tom Taylor e o Super-Homem do Tom Taylor e do PKJ, você vai se arrepender. Gibizão de ponto de ônibus. Então, estamos chegando ao fim desse podcast.
comprovando mais uma vez, para desespero de Joel Moraes, que o Tom Taylor é o tom que vale. Mas isso aí não resta dúvidas, né? E estamos gravando isso no dia que o Tom King foi anunciado na CCXP 2023, então tanto Maurício Dantas como Mauro Elovitch já estão pesquisando preços de passagens para São Paulo, mas cada um com um objetivo diferente, né? Aí aproveitem, se forem para lá encontrar com ele, levem um mapa do Iraque, perguntem para ele se localizar no Iraque, aí se ele foi para guerra mesmo, né? Se ele é só um burocratazinho sem vergonha, né? Com essa dica de Dãozinho, a gente chega ao final, né, Dãozinho? Reclamamos muito e não falamos nada. Nada mudou, né? Então é isso, Dãozinho. Volte mais vezes, viu? Não nos abandone. Você não me chama, velho, fica difícil. Aí né? Sem piloto, convite, né? É difícil, né? Vou começar a publicar os prints do nosso grupo no WhatsApp. Você falando que vai aparecer e na hora some. Vai passar vergonha, pode fazer, mas vai passar vergonha. Então é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Gibis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br